Falar agora dos assuntos lá em Brasília, chamar a repórter Andréa Sadi, porque ela tem informações dos bastidores de um encontro do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, com o presidente Michel Temer na terça-feira no Palácio do Jaburu. Boa tarde para você, André. O que você apurou para a gente então sobre esse encontro, hein? Oi, Elô, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, ontem o ministro Gilmar Mendes foi lá no Palácio do Jaburu participar de um jantar com o presidente Michel Temer e deste encontro participou também o novo ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Exatamente por conta desse encontro, eu conversei hoje mais cedo por telefone com o ministro Gilmar Mendes para saber qual era o assunto desta reunião. Ele disse que foi um jantar ali, outras pessoas participaram, outros convidados participaram também e ele, o presidente Michel Temer e Jungmann conversaram sobre assuntos gerais, também sobre segurança pública. Aproveitei e perguntei para o ministro qual era a opinião dele sobre a demissão de Fernando Segovia, o assunto do dia ontem, o diretor-geral da Polícia Federal que foi demitido do cargo. E aí ele disse que na avaliação dele, a forma da demissão de Segovia foi um pouco desajeitada, mas ele admitiu que sim, Segovia já tinha perdido as condições. O ministro Gilmar Mendes, nessa entrevista, aproveitou para fazer algumas críticas à Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, e ao ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso. A procuradora chegou a pedir que o Fernando Segovia ele fosse afastado de suas funções se ele continuasse a interferir no inquérito, aquele inquérito dos portos que corre lá no Supremo e que está nas mãos exatamente do ministro Barroso. Barroso é o relator deste inquérito. Eu vou ler aqui a íntegra do que disse o ministro Gilmar Mendes sobre Raquel Dodge e sobre o ministro Gilmar Mendes sobre essa questão do Fernando Segovia. Sobre Raquel Dodge, abre aspas, ministro Gilmar Mendes. Sou amigo dela, mas por que ela não faz nada com os procuradores que ficam falando? Por que não suspende os procuradores? Eles palpitam sobre tudo. Fecha aspas. Palavras do ministro Gilmar Mendes sobre a Procuradora-Geral da República. A gente já procurou a assessoria da PGR e aguarda a resposta. Agora o ministro Gilmar Mendes sobre o ministro Barroso, seu colega lá no Supremo. Abre aspas. O Barroso que não sabe o que é alvará de soltura. Fala pelos cotovelos. Antecipa julgamento. Fala de malinha, de rodinha. Precisaria suspender a própria língua, mas objetivamente perdeu condição. Fecha aspas, ele está falando de perdeu a condição, o ministro está falando sobre Fernando Segovia, o ex-diretor da Polícia Federal. O ministro Luiz Roberto Barroso respondeu à nossa reportagem em relação a essas declarações do ministro Gilmar Mendes. Eu vou ler aqui a íntegra da resposta do ministro Barroso. Abre aspas. Jamais antecipei julgamento, nem falo sobre política. Eu vivo para o bem e para aprimorar as instituições. Sou um juiz independente que quer ajudar a construir um país melhor e maior. Acho que o direito deve ser igual para ricos e para pobres, e não é feito para proteger amigos e perseguir inimigos. Não frequento palácios, não troco mensagens amistosas com réus e não vivo para ofender as pessoas. Fecha aspas, são as palavras na íntegra do ministro Luiz Roberto Barroso sobre essas declarações do ministro Gilmar Mendes, que, como eu disse ontem, esteve no Palácio do Jaburu com o presidente Michel Temer e, por isso, eu conversei com ele hoje mais cedo para saber do que se tratou o encontro e aproveitei para perguntar sobre outros temas relevantes do dia de ontem, como a demissão de Fernando Segovia. Elô. Ai, 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 hein? Nossa, línguas afiadas aí. Bom, vamos mudar de assunto, então. O presidente Michel Temer se reuniu hoje com o deputado Paulinho da Força do Solidariedade de São Paulo no Palácio do Planalto. É mais um encontro que não aparece na agenda oficial. A gente sabe o que foi tratado, então, nesse encontro? Elô, não aparece na agenda oficial e aparece dias após o Ricardo Saldi, que é aquele ex-delator, na verdade, delator da JBS que está preso, ter dito em depoimento à Polícia Federal neste inquérito dos portos que, segundo ele ouviu de Paulinho da Força, o presidente Michel Temer teria uma fazenda no interior de São Paulo, mas que essa fazenda estaria no nome do ex-coronel da Polícia Militar João Batista Lima. Este inquérito dos portos é esse que a gente está falando que corre lá no Supremo. Agora a expectativa do Palácio do Planalto é de que o deputado Paulinho da Força seja intimado a falar nessa investigação e hoje de manhã, fora da agenda oficial, o presidente Michel Temer recebeu o deputado lá no Palácio do Planalto. Após o encontro, após a gente divulgar este encontro, é que a agenda do presidente foi atualizada
com esse compromisso com o Paulinho da Força, e eu conversei com o deputado, que me disse que esse assunto não foi tratado, que ele foi lá discutir questões sindicais e que na avaliação dele o presidente, aspas, nem se lembrava, fecha aspas, deste depoimento do Ricardo Saldi. Disse também que eu perguntei se ele não prestou nenhum tipo de esclarecimento ali para o presidente por, segundo o Saldi, ter dito que essa fazenda seria do presidente. E o Paulinho da Força disse que não, porque na avaliação dele, aspas, ele quebrou o galho, fecha aspas, do presidente Michel Temer ao negar que teria dito isso para Saldi. E aí complementou dizendo que ele só estava falando a verdade, negou essas declarações do Ricardo Saldi. Heloísa. Sadi, muito obrigada por ter trazido para a gente essas atualizações. Até no blog da Andréa Sadi a gente tem aqui a ressalva, né? A gente precisa lembrar, o executivo da JBS, Ricardo Saldi, depois no dia 16 de fevereiro, portanto esse encontro acontece depois desse depoimento então de Ricardo Saldi.